Olá pessoal, então até agora a gente viu como que a rede faz para tirar informações de um processo e levar até um processo que está executando possivelmente em outra máquina, como que ela faz para prover confiabilidade na transmissão desses dados, mas a gente ainda não sabe como que esses dados são levados de um ponto até o outro na rede. Essa função de levar os dados de um ponto até o outro da rede é fornecida pela camada de rede que a gente vai começar a estudar agora, que utiliza o que a gente chama de encaminhamento de pacotes. Quando a gente fala de encaminhamento de pacotes, uma das características mais interessantes da gente analisar é o atraso, né? Quanto tempo demora para um pacote sair de um certo ponto e chegar até outro ponto. Um dos fatores que impacta nesse atraso é o que a gente chama de atraso de propagação. O atraso de propagação basicamente está relacionado com a distância física entre os nós. Então, se a gente tem aqui um nó a 1 km de outro nó, é claro que vai demorar mais tempo para a informação chegar do que se eles estivessem distantes só 10 metros ou 100 metros. Vai depender da velocidade de propagação das informações nesse meio que a gente está utilizando para carregar as informações. No caso, se for fibra, por exemplo, vai ser a velocidade de propagação da luz no vidro que é utilizado para fazer a fibra, que é em torno aí, uma aproximação de 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, por exemplo, um bit leva 5 milissegundos para viajar 1000 km numa fibra ótica, na qual a velocidade de propagação é de 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Um outro fator que vai impactar no atraso é o atraso de paquetização, aqui de acordo com os slides de Stanford. Se a gente for olhar no livro do Kurose, ele dá outro nome para isso, ele chama isso de atraso de transmissão. Tá? Só que aqui o pessoal, como achou que ia ficar ambíguo, eles deram esse nome, paquetização. O que significa paquetização? Seria formar um pacote. Então, o atraso de propagação é o tempo que leva para a gente transmitir um bit de uma ponta até outra. Só que um pacote tem vários bits. Para a gente conseguir colocar todos esses bits dentro da fibra ou do fio, demora um certo tempo. Isso não depende da distância de um ponto até o outro. Depende basicamente da nossa tecnologia de transmissão. Então, nossa tecnologia de transmissão vai ter uma velocidade máxima de transmissão de R bits por segundo. E daí, dependendo de quantos bits tem o nosso pacote, P, a gente vai levar um tempo diferente. Então, por exemplo, um pacote de 64 bytes demora 5,12 microsegundos para ser transmitido num link de 100 megabits por segundo. Se vocês forem fazer a conta, sempre prestem atenção se a gente está falando aqui em bytes ou em bits. Aqui no caso, como são bytes, para transformar em bits e fazer sentido usar junto com esse outro valor, tem que multiplicar por 8. Tá? Outro exemplo, um pacote de 1 kilobit demora 1,024 segundos para ser transmitido em um link de 1 kilobit por segundo. Qual que é o tempo total que a gente demora para enviar um pacote através de um enlace, então? Bom, os dois fatores mais importantes são esses que a gente viu anteriormente, atraso de propagação e atraso de paquetização. E então a gente soma os dois, a gente tem um tempo total. É óbvio que tem outros fatores. Por exemplo, a gente pode ter um tempo de processamento aqui antes desse pacote começar a ser inserido na linha. Mas esses outros fatores geralmente geram atrasos pequenos frente a esses outros dois atrasos, por isso que a gente só está somando eles. Então, por exemplo, um pacote de 100 bits demora 10 mais 5 microsegundos para ser enviado em
a 10 megabits por segundo em um link com uma distância de 1 quilômetro. Bom, e se eu tiver uma rede constituída por vários equipamentos aqui, podem ser roteadores ou switches, que são equipamentos que fazem encaminhamento de pacotes, ou seja, eles recebem um pacote de uma entrada e jogam para uma das saídas dele. Como que a gente calcula o atraso total, que a gente chama de atraso fim a fim, para sair de uma ponta e chegar até a outra ponta, né? Fim a fim seria uma forma mais ou menos natural de escrever no inglês, ponta a ponta, né? Mas às vezes a gente acha traduzido fim a fim, que é uma expressão que é meio esquisita no português, mas significa ponta a ponta. Então, quanto tempo vai demorar para um pacote de tamanho P sair do A, chegar até B, desde que o primeiro bit seja enviado até o último bit chegar, né? Então, assuma que os switches fazem store and forward, que é armazenar e encaminhar. O que significa isso? Ele espera ele receber o pacote inteiro pelo enlace. Então, se esse está mandando para esse, ele vai esperar chegar inteiro aqui antes de mandar para frente. Como que a gente calcula isso? Bom, a gente precisa saber a distância, né, em metros ou quilômetros de cada um desses enlaces. E a gente precisa também saber a taxa de transmissão em bits por segundo de cada um deles. E daí o que a gente faz? A gente simplesmente soma tudo. A gente tem o atraso total de chegar até aqui, daqui até aqui. Claro que a gente precisa saber o caminho também nessa rede. Então aqui a gente simplesmente tem um gráfico, né, mostrando aqui que durante esse tempo a gente está tendo a paquetização, né, os bits do pacote estão sendo inseridos nesse primeiro enlace. Depois a gente tem esse tempo aqui para eles chegarem do outro lado, para eles se propagarem, e a mesma coisa aqui contando a partir dos outros. Então, durante todo esse intervalo rachurado aqui, né, significa que ele não terminou de passar daqui para cá. Depois aqui, significa que ele não terminou ainda de passar daqui para cá. E o atraso ponta a ponta, né, ou fim a fim, é a soma de todos. Só que o que pode acontecer numa rede de verdade? Numa rede de verdade, esse equipamento de rede aqui, pode ser um roteador ou um switch, ele não está atendendo somente a esse link de entrada e esse link de saída. E a gente também não tem garantia de que esse link de saída ele vai ter uma capacidade de transmissão aqui R3 que é maior ou igual a todas as entradas que estão chegando nele. Então o que pode acontecer é chegar pacote nele mais rápido do que ele consegue jogar na saída, tá? Então o que pode acontecer é que a gente tem enfileiramento de pacotes aqui, por isso que tem a letra Q de Quill. Então a gente pode ter outros pacotes vindo de outras fontes aqui sendo retidos dentro desse roteador ou switch. E isso daqui vai gerar um atraso inicial, que não é nenhum atraso de propagação e nem de paquetização. Então a gente vai ter que adicionar esses termos aqui quando a gente está falando de uma rede real, que pode... uma rede real pode ficar congestionada. Tá. Bom, quando que uma rede tende a ficar congestionada? Tá? Então aqui a gente tem uma comparação entre duas rotas diferentes, uma da Universidade de Stanford até a Universidade de Princeton, as duas ficam nos Estados Unidos, estão a uma distância de 4.000 quilômetros uma da outra. E esse gráfico aqui é uma função de distribuição acumulada. Tá? O que é isso? Se a gente olha aqui um certo ponto do eixo X,
ele vai dizer para a gente a probabilidade do RTT ser menor ou igual a ele. Ou seja, se eu olhar para esse ponto aqui, que está cruzando o 100, ele está dizendo aqui, acho que está em 20%, né? Parece. Ou em 30%. Está por aqui, o ponto que está cruzando os 100 milissegundos. Então isso significa, vamos supor que esteja aqui no 25%. Isso significa que a probabilidade de ter qualquer valor entre 0 e 100 milissegundos é 25%. Mas se a gente olhar aqui no 300 milissegundos, está aqui praticamente no 100%. Isso significa que a probabilidade de ser algum valor entre 0 e 300 milissegundos é praticamente de 100%. Ou seja, a probabilidade de ser maior que isso é quase 0%. Tá? Tem um pequeno trecho aqui, mas é muito pouco significativo. Se a gente olhar mais ou menos aqui, desde ele estar próximo do 0 até ele estar próximo do 100%, tem uma diferença aqui de uns 50 milissegundos, tá? Esse ponto aqui já está bastante próximo do 100, já deve ser uns 99%. Ao passo que aqui na rota de Stanford até Tsinghua, a gente tem aqui uma distância de uns 200 milissegundos. Então isso aqui é mais ou menos a variação que a gente tem do nosso RTT, do nosso tempo de ida e volta, né? Round trip time. A gente mandar um ping, por exemplo, ele voltar a resposta falando, escutei o teu ping. O que influencia bastante nisso? Influencia o fato de estar passando por vários países diferentes, provedores diferentes e por uma quantidade bem maior de roteadores no meio do caminho. Tá? Então, as chances dele ficar retido em filas são maiores, tendem a ser maiores. Bom, agora a gente vai mostrar um modelo simples da fila de um roteador. Então, o roteador ele tem vários enlaces nele. Geralmente, os enlaces podem ser usados todos como entrada ou como saída. E a gente não sabe, né, em um dado momento, qual que vai estar funcionando mais como entrada e qual que vai estar funcionando mais como saída. Isso pode variar. Claro que tendem a existir padrões, né? Por exemplo, se a gente pegar os roteadores que estão na saída da UFSCar, antes da pandemia, eles tendiam a ter muito mais tráfego no sentido de fora para dentro, né, que seria o download, do que no sentido de dentro da UFSCar para fora, que seria o upload. Agora essa tendência inverteu. Tá? Então isso tem a ver bastante a ver com o comportamento das pessoas que estão utilizando aquela rede também. E daí o que acontece? Em um dado momento, a gente pode ter pacotes vindo de várias dessas entradas diferentes que desejam sair por uma mesma saída. Tá? Então a gente pode ter essa mesma visão várias vezes para várias saídas diferentes, mas a gente olhando para uma só, a gente pode ter essa visão aqui, que das outras 3 pode ter vários pacotes entrando nas outras 3 querendo sair por essa. E daí a gente pode colocar aqui algumas grandezas que a gente quer medir. Então, a gente vai chamar de A quantidade cumulativa de chegadas nessa fila até o tempo T. Então, chegou um pacote, incrementa. Chegou mais um, incrementa. Tá? E D é a mesma coisa que isso, só que em vez das chegadas são as saídas, é tudo que está saindo. E Q é o que ficou retido. Tá? Então, a quantidade de dados aqui que estão retidos dentro da fila. Então, só escrevendo aqui matematicamente algumas coisas que são consequências diretas da gente ter definido dessa forma o significado de A, D e Q. A e D são monotônicas, né? Não decrescentes. Então elas nunca decrescem. Por quê? Porque elas são cumulativas. A gente
está sempre só incrementando elas conforme vai chegando, conforme vão saindo pacotes. Então elas nunca decrescem, só ou continuam constantes ou aumentam. E A, em um dado instante de tempo, é sempre maior ou igual ao D nesse mesmo instante de tempo. Por quê? Não vai sair mais coisa do que chegou, tá? Então a fila aqui do roteador não vai inventar dado que não tenha chegado nela. Ela pode reter os dados aqui por um tempo, mas ela não vai inventar nenhum dado novo para inserir aqui para acabar saindo. Então, o que a gente quer? A gente quer que sejam iguais, que significa que tudo que entrou saiu, tá? Mas a gente nunca vai ter um valor de D maior do que o valor de A, nunca vai sair mais coisa do que entrou. A gente pode olhar para esse modelo como um reservatório de água, tá? Então vai entrando água nesse reservatório de alguma fonte externa, por exemplo, água que está vindo da rua, né, do SAI, vai caindo aqui nesse reservatório de água, nessa caixa d'água, e daí a gente tem uma torneira aqui que a gente consegue abrir, só que a água sai pela nossa torneira numa taxa menor do que ela está chegando da rua, né? Então ela sai a essa taxa R. E aqui a gente conta o tanto de água que saiu. E daí se a gente não parar, né, se a gente não tiver aqui uma boia para essa caixa de água não estourar, ela vai acabar enchendo, porque não sai pela torneira na mesma velocidade que está entrando, né? E daí o nível dessa caixa d'água é o que a gente chama de Q, é o tanto de dados que estão enfileirados na fila. Se a gente olhar para um gráfico do A e do D, a gente vai ver uma coisa desse tipo, tá? Então a gente tem aqui em vermelho o A em função do tempo e em verde o D em função do tempo. Em tese, a gente não tem controle sobre a velocidade que os dados chegam aqui nessa fila, tá? É claro que eles são limitados pela velocidade dos enlaces das outras entradas, né? Então, se eu tiver aquele roteador com 4 portas, né, da figura, e cada enlace for de 1 gigabit, nunca vai chegar dados a mais de 3, né, das outras 3 entradas para sair por essa saída, tá? Mas de qualquer forma a gente ignora isso por um instante, né? Então a gente não tem um negócio aqui descontrolado que pode crescer loucamente, né? Ao passo que o verde é limitado. O verde aqui ele pode ter uma inclinação, essa reta aqui pode ter uma inclinação no máximo R. Ela pode inclinar menos também. Por exemplo, aqui ela está inclinando menos que R. Mas o máximo que ela pode inclinar é R. Como essa vermelha aqui está inclinada mais que R, ela não consegue acompanhar. Então ela vai crescendo aqui. Então ela demora um pouco mais para chegar no mesmo nível, até que ela chega no mesmo nível do vermelho. Quando ela consegue acompanhar o vermelho, ela acompanha o vermelho. A hora que o vermelho fica mais rápido, ele não consegue acompanhar. Ele fica no máximo aqui naquela curvatura, naquela inclinação R, né? E assim por diante. Então, a gente olhar para um outro gráfico, tá? É o mesmo tipo de gráfico, mas aqui é uma outra situação, só para ficar mais fácil de desenhar. Se a gente olhar aqui, se a gente cruzar isso aqui com uma reta paralela a esse eixo aqui do tempo, né? E a gente medir a distância entre a vermelha e a verde, a gente vai ter o atraso de enfileiramento, né? Que é o tempo gasto pela fila desde que chegou aqui um byte no tempo t até ele partir da fila, né? Por que isso funciona? Porque, lembrando que aqui o valor que vai estar aqui no eixo y é a quantidade de bytes desde o começo, desde que esse roteador começou a operar, que entraram nessa fila. E aqui é a quantidade que saíram, né? Então, se saiu tudo que tinha entrado até aquele momento, é porque está saindo esse byte que entrou aqui. Então, por isso que é o atraso desde ele entrar até ele sair. E aqui o Q,
que é essa distância nessa outra direção, significa o quê? Significa o tanto de dados que estão enfileirados, né? Que estão esperando para saírem da fila naquele momento. Então, é basicamente a quantidade de dados que entraram até aquele momento menos a quantidade dos que saíram. Então, vamos olhar para alguns exemplos. Então, vamos olhar para um roteador que funciona naquele mecanismo de store and forward, que a gente comentou anteriormente, que é aquele mecanismo no qual o roteador guarda tudo que ele... guarda o pacote inteiro antes dele começar a encaminhar para o próximo roteador da rede. Então, como que a gente desenha isso, né? Então, ele espera o pacote chegar inteiro aqui, aí estabilizou, porque o pacote terminou de chegar, só aí que ele começa a transmitir para fora. E a gente vai ver uma situação hipotética aqui, no qual chega um pacote a cada 1 segundo. Tá? Isso não é obrigatório, os pacotes também podem chegar na taxa que eles estiverem chegando. Pode ser que chegue 2 por segundo, 3. Tá? Isso aqui é só uma situação hipotética, um exemplo. Então a gente vai falar que chega um pacote de 500 bits de tamanho do pacote, né? Ele chega a uma taxa mais rápida de 10.000 bits por segundo, só que ele só consegue sair a 1.000 bits por segundo. E daí ele está perguntando aqui qual que é a ocupação média da fila. Como que a gente faz para ver a ocupação média? Então, primeiro a gente olha para a ocupação. Ocupação seria aqui esse trecho da curva vermelha, mais esse trecho que ele desenhou agora aqui em preto. Né? Então, é um triângulo aqui, tá vendo? Essa é a ocupação, que é esse valor menos esse. É o vermelho menos o verde. Tá? E ele só desenhou aqui até 1 segundo, né? Aqui seria 0, né? Porque as duas estão se encontrando aqui. Então, daria no 0. E daí, para a gente saber a ocupação média, o que a gente faz? A área do triângulo, né? Não vou usar o termo integral, porque vocês vão ficar com traumas aí de cálculo, mas é a área embaixo da curva, tá? A área embaixo do quê? Como que a gente calcula isso, né? Se a altura do triângulo é 500, né? E aqui a base é 0,55, então vai ser 250 vezes 0,55, tá? E aqui não importa porque é 0, tá? 0,45 vezes 0, a área aqui embaixo é 0. Então vamos olhar para duas coisas, né? Ocupação média, né? Dá 137,5 bits. E a ocupação máxima é de 500 bits, porque a gente teve que armazenar o pacote inteiro antes de começar a encaminhar. Existe alternativa a essa arquitetura? Existe. É o que a gente chama de cut-through, que é cortar por dentro, né? Passar de uma vez só, né? Pelo roteador. Então aqui é a mesma situação hipotética, né? Um pacote a cada 1 segundo, os pacotes têm o mesmo tamanho, mesma taxa de transmissão no enlace de entrada e no enlace de saída. E daí ele faz a mesma pergunta, qual que é a ocupação média? Daí se a gente subtrair esse desse, né? Vejam que aqui o verde já começa a subir logo no início. Assim que vai chegando bytes, ele já vai se livrando desses bytes, né? Então, se a gente subtrair esse desse, a gente tem esse triângulo aqui que tem um perfil diferente do outro, né? Então, ele não vai crescendo junto com o vermelho, ele cresce menos rápido, porque é esse menos esse, e depois ele vai decrescendo aqui. Se a gente for verificar qual que é a altura dele, é 500 menos o valor do verde nesse instante 0,05. Como que eu sei o valor do verde? Bom, a gente tem a taxa dele, né, que é 1.000 bits por segundo. Então, multiplica, né, dá aqui 1.000 vezes 0,05, dá 50, né? Então, 500 menos 50, né, dá 450 bits. Então, vejo que esse é o valor máximo da ocupação. Então, primeira coisa, ocupação máxima ficou menor do que no caso anterior. Antes era 500, agora é 450, né? Aqui era 500, aqui é 450. E segunda coisa, né, a ocupação média também reduziu, né?
calcular a área embaixo desse triângulo 112,5 bits, né, de ocupação média. Então a gente conseguiu reduzir tanto a máxima, né, que diz aí qual que é o tamanho mínimo que a nossa fila precisa ter para comportar esse perfil de tráfego, quanto a ocupação média, né, também reduziu. Bom, qual que é a limitação prática de implementar algo desse tipo? Geralmente a gente precisa olhar pelo menos para o cabeçalho do pacote para a gente saber para onde que a gente vai encaminhar. Então a gente precisa olhar pelo menos para o cabeçalho para saber qual que é o destino dele, né, o destinatário, o endereço IP de destino, para a gente poder tomar uma decisão de para onde encaminhar. Dependendo do que a gente quer fazer, a gente precisa olhar para outros detalhes do pacote, mas o mínimo que a gente precisa olhar é isso, tá? Geralmente, a menos que saia sempre pela mesma saída, né, que a gente esteja só concentrando várias entradas numa única saída, aí não tem problema. Mas geralmente é necessário olhar para o destinatário. Então, o que a gente acaba tendo é pelo menos um misto desses dois, né? Então, ele espera um pouquinho para chegar ao cabeçalho e depois começa a sair, né? Então, isso é o que a gente acaba tendo na prática com a melhor implementação que a gente consegue fazer.